1, que diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aleluia. Abram também no capítulo 2. Capítulo 2, que diz o seguinte também: de Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Só até aí. Aleluia. Curva a tua cabeça comigo, vamos orar a Deus, agradecendo a Ele pela sua palavra. Louvado seja Deus. Mas antes de orar, eu queria fazer um manejo. Queria primeiramente pedir desculpa aos irmãos. Somos um templozinho pequenininho, né? Breve estaremos no nosso templo que estamos construindo ali no loteamento, e vai ter espaço para muita gente, 350 pessoas sentadas. Nós estaremos ali, mas eu queria pedir aos irmãos que se aproximassem para cá, pois aí passa carro. Se você puder vir mais para dentro do templo, às vezes passa carro, e às vezes as pessoas nem são crentes, às vezes, né? E não sabem o que é isso, agradecer a Deus. Mas eu e você sabem. Mas vocês possam vir mais para perto da porta e poder assim dar mais passagem aos carros aí, em nome de Jesus. Amém? Mas curva a tua cabeça assim e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, graças te dou pela tua palavra existente em nossas vidas, pois é ela que nos conduz, é ela que nos dá vida e vida com abundância. Podemos estarmos assim, ó Deus, glorificando e agradecendo a Deus por tudo que tu tem falado, tu tem deixado escrito para a nossa edificação. E assim podemos, ó Deus, cada dia mais nos fortalecer e ser guiado por ela, junto com toda a tua igreja. E hoje eu quero glorificar a ti, ó Deus, também pelo que tu fizeste na vida da tua serva, ó Deus, que assim oferece esse culto de ação de graça a ti. Pois peço-te uma coisa, ó Deus, nessa noite: invada os corações dos teus servos, invada os corações dos que entraram por esta porta. Ó Espírito de Deus, faça a obra que quiseres fazer nesse lugar. Pois só tu, ó Deus, é digno de honra, glórias, poder e majestade. E toda a igreja diz: amém. Graças a Deus. Querido, estava orando a Deus, pedindo a Deus um texto para compartilhar nessa noite, nesse culto de ação de graça, e podemos estarmos assim nos deliciando da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Toda ela nos faz ver coisas tremendas da parte de Deus. E o texto que o Senhor me incomodou e me inquietou para trazer nessa noite foi esse de Josué, questionando a Deus. Deus, sempre eu costumo, de uma forma santa, humilde, não querendo saber mais do que ninguém e simplesmente não querendo estar acima daquilo que Deus ele quer falar. E eu questionando a Deus, conversando com Ele e pedindo essa palavra. Mas o que tem essa palavra, meu Deus, para poder assim compartilhar com todos na noite de hoje? Glória. E o Senhor falava ao meu coração as coisas tremendas. O texto que acabamos de ler: Josué, filho de Nun, sucessor de Moisés, no qual foi incumbido de uma responsabilidade muito grande naquilo que Moisés deixou para Josué dar continuidade à obra que estava em suas mãos. E eu lendo esse texto, e eu começava a observar alguns pontos interessantes que estaremos a adentrar daqui a pouco. E quando eu estava lendo, outras coisas o Senhor me mostrava a respeito de provação, a respeito de dificuldade. E eu quero compartilhar as duas dificuldades do
povo de Deus. As duas dificuldades do povo de Deus que está aqui relatada no livro de Josué. As duas dificuldades. Mas que dificuldade é essa que nós vamos tratar? Nós acabamos de ler dois textos. Um texto se referia à passagem do Jordão. O outro texto se refere à passagem de Jericó. Texto bem conhecidos, irmãos. Mas texto esses que não vai nessa noite edificar as nossas vidas. Texto esse que pode fazer você mudar de pensamento, mudar de procedimento e mudar da forma como Deus quer. Porque precisamos entender alguns preceitos, precisamos entender alguns princípios, precisamos entender o querer de Deus para agir conforme a vontade dele e poder alcançar aquilo que Deus quer que nós alcancemos. E quando estava lendo, muitos na verdade falam do Jordão, e o Jordão muitos colocam como um símbolo, vamos dizer assim, de uma situação que é mal para todo mundo. Mas eu não vejo o Jordão como esse problema que muitos aplicam para todos. Eu não vejo o Jordão, pois o Jordão, literalmente falando, é sinal de bênção, porque era ali ao redor do Jordão que estava existindo alguns frutos. Era ali à beira do Jordão que muitas pessoas se desfrutaram da pesca, muitas pessoas se desfrutaram dos seus alimentos e muitas pessoas puderam prosperar naquela terra ao redor do Jordão. Porque Jordão pode ser problema para alguns, mas para mim nessa noite, nem para você vai ser. Jordão é sinal de bênção para a tua vida, e você vai entender o que seria isso a respeito do Jordão. Eu quero que vocês me acompanhem no que está escrito a respeito do Jordão. E o Jordão, tratando primeiramente do seu contexto histórico, naquilo que Josué, ele prontificou o povo para assim passar pelo Jordão. Interessante que Josué, ele chega a dizer, dita pelas palavras de Moisés, ele chega a dizer o seguinte, que todo lugar que passar a planta do vosso pé, presta bem atenção, todo lugar que passar a planta do vosso pé, lhe vos darei como prometi ao meu servo. Todo lugar que passar a planta do vosso pé, eu lhes darei como promessa. Porque Deus é Deus de promessa. Deus é Deus de cumprir as suas promessas. Com Ele não tem arrumadinho, com Ele não tem falha, e nem Ele mesmo se engana para assim dar as promessas aos seus filhos. E eu começo a compreender isso. Mas o que seria o Jordão? O que seria o Jordão? O Jordão, para muitos, pode ser empecilho, mas o Jordão, para mim, nessa noite, e para você, é sinal de milagre de Deus. Jordão é algo que Deus faz maravilha. Se não tivesse o Jordão, como existiria o milagre de Deus? É claro que isso é uma conotação que eu estou fazendo, porque Deus, ele faz milagre com Jordão ou sem Jordão. O milagre acontece de todo jeito, mas tem que seguir alguns princípios. Mas o Senhor ordenou ao Josué, dizendo, passa a este Jordão. Mas para que ele ia passar a esse Jordão? Os irmãos bem sabem, seria para conquistar a terra que assim ele já teria prometido desde a época de Abraão. A terra que teria prometido, ele daria ao seu povo. Diz assim, sabia que Deus ele tem algo para te dar? Você sabia que Deus tem algo para te dar? Você sabia que Deus tem algo para te dar? Aleluia! Deus ele tem algo para te dar. Deus ele tem algo para mostrar a você. Mas tem o seguinte, acima disso que Deus tem algo para te dar, mas Deus estabeleceu alguns preceitos. Olha, diga ao meu povo que cumpra simplesmente os meus mandamentos.
aquilo que eu deixei para Moisés, aquilo que estava escrito nas tábuas da lei, tem que cumprir. São os princípios, porque não podemos jamais dizer que Deus estaria dando algumas coisas dessa como se estivesse de uma forma desobediente, porque a desobediência faz que nenhum de nós venhamos retardar a promessa de Deus. A desobediência, se caso o povo de Israel vivesse em desobediência, retardaria a promessa de Deus. Não que ele deixaria de dar, mas retardaria, porque ia atropelar-se por si próprio, ia atropelar a vida dele e não ia alcançar de uma certa forma prévia as bênçãos do Senhor na sua vida. E quando eu começo a entender a palavra de Deus acerca das promessas que Deus estaria dando ao povo de Deus, que seria a Canaã, e os irmãos bem sabem que a Canaã para nós hoje será a terra prometida, a terra que Deus ele dará assim quando Jesus raiar nas nuvens, a Canaã celestial. Essa será a maior terra em que seu povo herdará. A Canaã terrena, Deus deu ao povo pela promessa, mas a nós iremos alcançar pela fé, porque pela fé iremos alcançar essas coisas de Deus, porque pela fé estaremos tratando muito mais coisas daquilo que Deus quer que alcance, porque pela fé está escrito no livro dos Hebreus que pela fé homens alcançaram grandes promessas. Homens alcançaram grandes promessas. E quando eu começo a observar a questão do texto, naquilo que se refere ao Jordão, naquilo que na verdade o Jordão representa para o povo, e o Jordão se torna até uma impossibilidade de alguém querer acreditar como nós iremos passar ou atravessar esse Jordão. Aí eu digo para esses incrédulos: ô incrédulo, qual é o maior que existe sobre a face da terra? Será o teu problema ou será esse Deus a quem você serve? Quem será maior? Ou esse problema que você vive, ou o Deus que você está servindo? Sabe o que eu penso? Que o Jordão não é problema. Problema é o povo. Problema é o povo porque primeiramente não obedece, primeiramente, e segundo, não entende o que Deus quer fazer. Segundo, problema é o povo que não passa a acreditar no milagre de Deus. Talvez essa situação que você esteja vivendo, no qual uma certa vez a irmã viveu e hoje está aqui agradecendo ao Senhor, é terra fértil para o milagre de Deus na tua vida. É terra fértil. Esse problema que você está vivendo será um momento para Deus fazer um milagre naquilo que Ele deve fazer, naquilo que Ele quer fazer para a tua vida. E queremos colocar o Jordão como se fosse um problema, mas Jordão não é um problema. Meu irmão, quem tem esse Deus, não existe impossível para Ele. Quem tem esse Deus, pode ter certeza uma coisa, é você ver o Jordão na frente, como ele mesmo disse: a planta do teu pé, quando repousar sobre a água, vai se abrir. Vai se abrir o Jordão na tua vida e você vai passar em pé enxuto. Assim como o povo de Israel passará você também. Assim como o povo de Israel passou, foi e atravessou e cantou o hino da vitória, cantará você também. Aleluia, glorificado seja Deus. Aleluia. Precisamos entender isso. Mas só que o povo parece que fica fechado na mente, querendo colocar o problema maior do que o vosso Deus. Jordão não é o problema. Ele pode dar água a 10 mil metros de altura. Ele pode dar água do tamanho que for. A extensão dele é muito grande. São 162 quilômetros de extensão. Aleluia. Quando ele está cheio, ele mede mais de 3,5 metros de água nas partes mais rasas. Quando ele transborda em várias cidades, é feito esse rio que nós temos aqui, Jaboatão, quando vem de lá para cá, sai transbordando tudo aqui. Mas digo uma coisa para você: não importa se o Jordão transbordar, se deixar de transbordar,
porque mesmo assim Deus vai fazer um milagre. Não importa se esse Jordão subir ou deixe de subir, o que importa é que você precisa acreditar. Vamos deixar de ser incrédulo e dizer glória a Deus e aleluia, e Ele vai fazer a obra, aleluia. A obra do impossível acontecerá nas nossas vidas. E todos foram guiados por Josué. E o interessante é que no mesmo capítulo o povo se declara para Josué e diz: Josué, ai de nós se descumprirmos qualquer uma das tuas ordens. Ai de nós, é bom que esse seja morto, porque tu és o sucessor de Moisés. Não simplesmente por questão humana, Moisés, não, mas pelo que Deus fez através da vida daquele homem, e pôde sim operar milagres e maravilhas. Sabe o que eu entendo mais a respeito de Josué, meu irmão? Porque Josué, ele tipifica a pessoa de Jesus como guerreiro, como estadista, como uma pessoa que levou o povo ao combate, como uma pessoa que levou o povo a acreditar nos milagres. E Jesus, ele fez isso. Jesus, ele não foi aquele guerreiro humano que travou guerras humanas, não, mas ele foi um guerreiro no sentido que ele levava a pessoa a acreditar mais no Senhor, no Pai, como homem, e como ele mesmo é Deus, ele levava a pessoa a acreditar mais nos seus milagres. E muitos não queriam acreditar. E Josué tipificava a pessoa do Senhor Jesus. E Cristo, ele se manifesta no livro de Josué. Cristo, ele se manifesta nesse livro, dizendo e tratando a respeito desse texto da terra prometida, da Canaã celestial, das bênçãos que ele deixou para as nossas vidas. Mas só que muitas vezes as pessoas fecham a mão e ficam com o coração duro, fechado, incrédulo, e não quer receber a bênção. Mas nessa noite tem que ser diferente. Acredite naquilo que Deus disse, acredite naquilo que o Senhor falou no teu coração, acredite, porque vai acontecer a obra. Em breve você dará seu culto, ação de graça. Aleluia, glorificado seja Deus. E precisamos entender isso. É simples, mas é crente, é o povo de Deus, mas está vivendo sem fé. Porque a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos entender, a palavra é bem clara para as nossas vidas. A palavra é bem transparente. Não tem como deixar de acreditar. Porque fé é acreditar. Ou você acredita no que está escrito, ou você vai viver essa tua vida na mesmice, nessa mesma situação que você está vivendo. Deus, ele muda quadro. Deus, ele está mudando o quadro dessa noite dessa gente. Deus, ele está mudando o quadro. Ele muda teu quadro. Quanto tempo a irmã passou desejando uma casa, e Deus deu a terra, Deus deu o provedor da terra, Deus, ele proveu tudo para poder construir a sua casa. Quanto tempo a irmã também estava orando para poder conseguir a sua porta de emprego, mas tem gente que fica murmurando, tem gente que fica reclamando, pensando que vai conseguir alguma coisa, murmurando ou reclamando, mas não vai conseguir não, porque como murmurador, Deus não tem acordo, com o reclamador, Deus não tem acordo. Deus tem acordo com aqueles que glorificam e que adoram o seu nome. Deus tem acordo com aqueles que realmente fazem a sua vontade e obedecem a sua palavra. Aleluia, glorificado seja Deus. Deus tem acordo com eles, e ele até assina, e quando ele assina, acabou, ele assinou embaixo. É interessante nós entendermos isso. Passe o tempo que passar na tua vida, mas o que você precisa entender: glorifica, adora, louva o nome dele, canta o nome dele, está dizendo que ele é bom e ele é fiel na tua vida. Vai acontecer, porque a palavra dele se cumpre na tua vida. Aleluia, glorificado seja Deus. É simples, a mensagem é simples, tudo é simples. E por que a dificuldade nisso? Por que tu queres colocar dificuldade nesse Jordão? Qual é a dificuldade da tua vida? É esse Jordão? Diz assim: vai se abrir, você vai passar em pés enxutos. Vai se abrir, você vai passar em pés enxutos. Aleluia, louvado seja Deus. E o interessante, meu irmão, que quando nós entendemos esse texto, e Josué fez isso, levou o povo a acreditar que vai acontecer.
E aconteceu. Essa é a dificuldade do povo, de querer entender que o Jordão é maior do que esse Deus. O outro texto que nós acabamos de ler foi no capítulo 2, que vem falando a respeito de Jericó. E os irmãos pensaram, o povo de Israel conseguiu a terra do Jordão pela promessa que Deus já tinha dito e feito para o povo de Israel. Conseguiu, sentou na terra de Canaã, e logo depois pensou que ia ficar bem acomodado na terra de Canaã, na terra que manda leite e mel. O povo de Israel pensou assim: meu irmão, não tem como ficar acomodado. Temos que entender que devemos cumprir a ordem de Deus. E quando na verdade o povo de Israel, ele sentou seus pés na terra de Canaã, teve logo outra missão para ele. Que missão foi essa? Que missão foi essa?